No mundo dos animes existe um papel ingrato, mas muito necessário. Um papel que exige coragem, humildade e uma resistência absurda para aguentar ser humilhado em rede nacional. Estamos falando do famoso Jobber. Esse termo vem do universo do Pro Wrestling, onde o Jobber é aquele lutador que, por mais que tenha pose de durão, é escalado só para apanhar bonito e fazer o adversário parecer um monstro. Nos animes, o Jobber é aquele personagem que o autor constrói como poderoso, imponente, às vezes até invencível, só para ele ser destruído logo em seguida e deixar bem claro quem é que manda naquela história. Mas calma, não confunda o Jobber com um perdedor comum. O perdedor é aquele que já entra na luta com cara de não vai dar, tipo o coadjuvante sem poder, sem preparo, que tá ali só para compor a cena. O Jobber, por outro lado, é diferente. A história te faz acreditar que ele tem chance, ou pelo menos que vai fazer frente. E aí, no auge da expectativa, ele é completamente esmagado. Agora que eu consegui te explicar o que é o Jobber, vamos lá dar uma olhadinha nos Jobbers mais memoráveis do universo dos animes. E olha só, se você sentir falta de algum caso absurdo de jobada, comenta aqui embaixo, beleza? E claro que se você curtir esse vídeo, eu te peço para deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais esse humilde criador de conteúdo a continuar produzindo vídeos para vocês. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Vamos começar esse vídeo com um dos Jobbers mais recentes e bem executados, o Jugo de Jujutsu Kaisen. Ele não tem um longo histórico de derrotas como os outros dessa lista, mas é uma obra-prima de Jobber. Logo na introdução, a gente é levado a acreditar que o Jugo é um monstro, um espírito amaldiçoado de altíssimo nível, classificado como grau especial, que já é o topo da escala de poder. E mano, fazer esses seres humanos se carbonizarem só por estarem perto de você enquanto você promete matar o Gojo, isso é muita aura de chefão. Só que aí ele resolve enfrentar o próprio Gojo Satoru. O resultado? Bom, foi uma das derrotas mais humilhantes da história da animação japonesa. O Gojo explica cada poder com calma, provoca ele o tempo todo e ainda puxa um aluno pro meio da luta só pra dar uma aulinha prática no meio da surra. No fim, o Jogo sai tão destruído psicologicamente que desenvolve um trauma e nunca mais quer abrir o domínio dele. Até aí, beleza. Mas mais pra frente, no arco de Shibuya, o Jugo tenta se redimir. Ele até consegue dar um certo impacto, claro, depois de se esconder por muito tempo. Afinal, ele viu o Toji cozinhar o Dagon na base da porrada e pensou, é melhor eu ficar na minha. Ele até que vence alguns feiticeiros feridos, dá uma recuperada na moral e aí faz a pior escolha da vida dele. Ele acorda o Sukuna. Assim, manitos, dá pra entender que ele tinha um plano, mas o cara acordou o demônio mais perigoso da obra. E o Sukuna não tem paciência pra conversa mole. E o Sukuna até deu uma chance pra ele. Atinja um golpe em mim e eu deixo você fazer o que você quiser. Parece fácil, né, rapaziada? Mas não é. Mesmo com várias tentativas, ele não consegue acertar um golpe sequer no Sukuna. E pra fechar com chave de ouro, ou melhor, com sarcasmo de ouro, o Sukuna decide matar o Jugo com a própria técnica dele, queimando ele vivo com chamas amaldiçoadas. O cara era literalmente o espírito do fogo e morreu queimado. Isso é inacreditável. Mas sejamos justos, as duas lutas dele foram contra os dois mais fortes do universo de Jujutsu Kaisen, então mesmo com um histórico trágico, tem que respeitar esse personagem. Agora nós vamos fazer uma viagem até a Vila Oculta da Areia no universo de Naruto. Sim, manitos, agora vamos falar do personagem que veio à sua mente quando a gente fala da Vila da Areia, o nosso mestre das marionetes, o Kankuro. Logo quando ele apareceu em Naruto clássico, o cara tinha presença. Um ninja misterioso, com o rosto pintado e técnicas de marionete que eram totalmente diferentes de tudo que a gente tinha visto até então na obra. Tinha todo um ar de ameaça em volta dele. Ele parecia ser perigoso, frio e letal. Mas bastaram alguns episódios pra gente perceber o verdadeiro papel de Kankuro na história, ser um Jobber de luxo. Durante o arco do exame Chunin, ele até vence um adversário com facilidade, só para ser desconvidado da luta seguinte, quando ele literalmente desiste do confronto contra o Shino. E quando finalmente rola o embate entre eles dois, o que acontece? Bom, o Kankuro perde, de forma humilhante, derrotado por um moleque que controla insetos. Sim, insetos. E se você achou que no Naruto Shippuden ele ia brilhar, pode pensar novamente. Quando o Kankuro enfrenta o Sasori, ele chega todo cheio de confiança só para ser envenenado em segundos e deixado entre a vida e a morte. O cara usa marionetes criadas pelo próprio Sasori e é obliterado pelo criador em questão de segundos.
O Kankuro foi hypado no início da obra só para fazer os verdadeiros monstros brilharem. Um clássico Jober. E de Konoha, a gente vai direto para UA, porque My Hero Academia também tem seu exemplo perfeito de Jober disfarçado de prodígio, o Lemillion, ou melhor, Mirio Togata. E esse personagem aqui dói, porque a gente realmente acreditou que ele era o escolhido. O cara era o aluno número 1, mais forte da escola, tinha domínio total de sua individualidade complexa e foi até cotado como possível sucessor do All Might. Parecia que era questão de tempo até ele assumir o protagonismo. Quando Mirio enfrentou toda a classe 1A sozinho e venceu com facilidade, ficou muito claro. Esse cara é diferenciado. Ele tinha poder, carisma e atitude de herói. Mas aí veio o fatídico arco do Overhaul. Durante a batalha, o Mirio é o centro das atenções. Ele luta com tudo, protege a Eri e até sem poderes continua de pé. É heróico, é nobre, mas é pura construção de sacrifício. Ele foi colocado ali para mostrar o quão cruel é o Overhaul e quão desesperadora é a situação, e principalmente para que o Deku entre em cena como o verdadeiro herói do futuro. O Mirio perdeu sua individualidade nesse duelo, e com ela, perdeu também o protagonismo. Ele foi hypado, exaltado e depois sacrificado. Se isso não é ser Jober, eu não sei o que é. E é claro que nenhum vídeo sobre Jobers estaria completo sem ele, o príncipe dos calvos, o orgulho Saiyajin, Vegeta. Desde sua primeira aparição em Dragon Ball Z, Vegeta foi construído como o vilão perfeito. Um guerreiro de elite, frio, calculista e impiedoso. Alguém que, segundo o próprio Goku, estava anos-luz à frente. Ele era o ápice do poder entre os Saiyajins. Mas aí, o que o roteiro faz? Usa ele como escada. Desde a saga Frieza, ele se destaca pelo seguinte padrão. Primeiro, começa bem, com uma boa luta. Depois ele deixa o inimigo se transformar por orgulho e depois ele leva uma surra colossal. Contra o Zarbon, por exemplo, o Vegeta bate primeiro, Zarbon vira um mostrão e pronto, pancadaria gratuita. Com o Frieza foi a mesma coisa. Vegeta lida bem com a primeira forma e depois é destruído pelas transformações seguintes. Aquela cena dele chorando com a cabeça esmagada é lendária. Mas ele não aprende. Na saga dos androides, até mata um inimigo, se acha o máximo e depois tem o braço dobrado ao meio pelo Android 18. Na saga Cell, ele poderia ter vencido, mas deixa o Cell absorver o Android 18 só para ver ele mais forte. O resultado? Uma surra. Por fim, na saga Buu, o Vegeta se vê sem opções e decide se sacrificar. Tenta explodir o Buu e falha, morre à toa. Vegeta pode até ser poderoso, mas sua função narrativa é clara: apanhar para mostrar o quão poderoso é o inimigo. Ele é o maior Jober da história dos animes, e talvez nunca veremos outro igual. Me perdoa, Vegeta. Mesmo que seja engraçado falar sobre os Jobers, a real é que cada um deles tem um papel muito importante em suas obras. Ficar dizendo que alguém é forte o tempo todo não basta. Às vezes, é preciso mostrar isso na prática. E alguém precisa tomar a porrada. Esse alguém é o Jober. Mas agora eu quero saber a sua humilde opinião. Você tinha conhecimento de quão importante é um Jober numa obra? Você conhece algum Jober que ficou faltando e poderia estar nessa lista desse vídeo? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal, senão tu vai ficar calvo que nem o Vegeta, viu guys? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Fui!